Olá, meninas, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre relacionamento, mas antes de mais nada, quero agradecer a presença de vocês no evento da semana passada, espero que tenham gostado, foi muito interessante, recebi feedbacks muito legais, que gostaram bastante. De novo, espero que todas as dicas tenham ajudado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento, a ansiedade no relacionamento, tá bom? Muito importante a gente entender que todos os relacionamentos eles são formados através de dinâmicas. Essas dinâmicas, elas também são formadas através das nossas referências familiares. Todos nós somos criados em famílias. A gente vem de algumas famílias, das nossas famílias. Então, a gente vem com essas referências. Então, tudo que a gente absorve nas nossas famílias, a gente traz e reproduz nas nossas novas famílias. As nossas famílias de origem, elas são chamadas de origem porque são as famílias de onde a gente vem. Então, eu vou chamar de família de origem e família constituída. São os novos relacionamentos, o casamento, enfim. Quando a gente vai para uma família constituída, a gente tende a trazer essas nossas referências dessas famílias de origem. O que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente traz essas referências positivas e negativas. Isso depende muito de cada um de nós. O que nós trazemos dentro de cada um de positivo e de negativo. Quando a gente traz essas questões mais positivas, a gente acaba tendo relacionamentos mais tranquilos, relacionamentos mais leves, relacionamentos mais maduros. Quando a gente traz as questões mais negativas, essas referências mais negativas, a gente acaba tendo relacionamentos mais pesados, relacionamentos mais conflitantes. Então é muito importante a gente entender nesse convívio essa nossa maturidade. Para que a gente tenha essa maturidade, de novo, a gente precisa do nosso autoconhecimento, da nossa segurança, da nossa autonomia. E para isso, a gente precisa, muitas vezes, de uma ajuda profissional, na maioria das vezes, para que a gente consiga desenvolver essas habilidades, para que a gente consiga ter bons relacionamentos. Dentro do consultório, algumas vezes eu já tive a oportunidade de ver casais com relacionamentos muito ruins por conta dessas referências negativas. Então, o que a gente precisa trabalhar e o que é que a gente precisa entender? Nem sempre a gente consegue fazer essa separação das referências positivas e negativas. Porque nós, como seres humanos, seres emocionais, a gente tende a trazer as nossas emoções mais negativas. A gente memoriza as nossas emoções mais negativas, portanto, as nossas memórias negativas, também as nossas referências negativas, e a gente traz tudo isso para a nossa vida atual. Então, com certeza, a gente busca nos relacionamentos atuais aquilo que nos faltou nesses relacionamentos ou nessas referências que a gente traz do nosso passado, dessa nossa família de origem. Isso é algo que a gente tem que prestar muita atenção para quem está iniciando um relacionamento agora, para a gente não levar este erro de agora para frente. O que acaba acontecendo muitas vezes? Eu vejo muito isso no consultório quando eu percebo que mulheres, principalmente, buscam nos relacionamentos não maridos, não parceiros, mas pais. Então, querem nesse relacionamento maridos, companheiros que são provedores, que são carinhosos ao excesso, com um certo excesso, que são pais mesmo. Não estão buscando um parceiro, mas estão buscando pais, ou aquele papel de pai, ou aquilo que a pessoa está considerando que o pai deixou de fazer enquanto pai. E também, muitas vezes no homem, a gente percebe isso. O homem também busca a mãe que ele considera que faltou. Isso é uma grande imaturidade. E isso só é percebido através de processo psicoterápico. E enquanto isso não tiver num certo equilíbrio, obviamente que num relacionamento vai existir um conflito. E enquanto conflito, obviamente que pode gerar uma certa ansiedade para ambas as partes, ou para uma parte. Por quê? Porque enquanto isso não for maduro, isso não for conversado, isso não for adequado, não tiver dentro de um equilíbrio, obviamente que isso vai ser um problema. E se isso for um problema, a gente precisa solucionar um problema para que isso possa ser tranquilizado, para que possa ser resolvido. Então, como que a gente soluciona esse problema? Primeiro que a gente precisa ter noção de que isso está acontecendo. Eu preciso ter noção de que eu não estou buscando um parceiro, eu não estou buscando um companheiro, eu estou buscando um pai. E a partir do momento que eu tenho essa consciência, eu presto atenção e eu consigo entender que um marido nunca será meu pai. Nunca.
Até porque não é a função dele. A função dele é sempre ser o meu marido. Então, ele tem que ser parceiro, ele tem que ser amigo, ele tem que, sim, me criticar nos momentos certos, de uma forma correta, que eu consiga entender essa crítica, que eu consiga evoluir com essa crítica, que eu consiga passar também uma situação onde eu possa passar para ele também uma crítica, que também possa ser uma crítica construtiva, falar as coisas que eu não gosto, ouvir as coisas que ele também não gosta. Então, neste relacionamento precisa entrar tudo. Por isso que a gente fala que no relacionamento precisa existir muito diálogo, muita tolerância, muita paciência, mas com o diálogo. Então, se não houver o diálogo, nada acontece. O diálogo é ele que resolve todas essas questões. Mas para existir o diálogo, obviamente que precisa existir a maturidade. E precisa existir essa consciência de que esse problema existe. Uma outra situação que é muito marcante hoje em dia, né, nos dias de hoje, é que muitas vezes as pessoas confundem intimidade com convivência. Os relacionamentos de hoje, eles são relacionamentos muito mais rápidos do que os relacionamentos antigos. Então as pessoas se conhecem, as pessoas já começam a conviver, já começam a ter um nível de convivência muito grande, mas nesse nível de convivência não tem intimidade, não tem conhecimento. A pessoa começa a conviver, mas não conhece a outra pessoa. Então eu não sei o que aquela pessoa gosta, quais são os limites daquela pessoa, se eu posso falar com ela abertamente aquilo que eu não gosto, se eu ainda não posso. Então isso é convivência. Para que isso exista, precisa existir a convivência. Por isso que antigamente existia namoro, noivado, casamento. São etapas onde existia mais convivência, a convivência existia o conhecimento existia a intimidade, e por isso os relacionamentos tendiam a ser mais duradouros. Hoje, isso está sendo muito mais rápido. Com isso também acaba sendo mais confuso, porque hoje em dia as pessoas convivem mais, mas não necessariamente a convivência traz essa intimidade. E aí acaba trazendo maior conflito. Então eu vejo muito no consultório hoje jovens que estão se conhecendo, que estão num relacionamento, que estão num namoro, mas com muitos conflitos desde o início, porque não conseguem conversar. Porque se começa uma conversa, começa uma discussão. Porque já viram um conflito, porque não sabe necessariamente o que pode ser dito para outra pessoa. Então, a gente precisa entender esse nível de ansiedade que vai gerando por conta dessas situações que a gente nem percebe quando está envolvido no meio disso tudo. A gente precisa entender que alguns problemas, eles vão sendo desenvolvidos pela falta de intimidade, pela falta de convivência, pela falta, sim, de autonomia de cada um, pela falta de maturidade de cada um, né, pela falta também dessa autonomia de cada um. Então, a gente precisa entender tudo isso acontecendo para que juntos o casal consiga dialogar e, consequentemente, juntos também consigam ir resolvendo esses conflitos. E tempo, muito tempo, muita paciência. Tem muita gente, eu ouço isso no consultório o tempo todo, querendo que 3 meses de relacionamento, que o relacionamento esteja pronto, que o relacionamento seja rapidamente construído. Gente, relacionamento não é assim. O relacionamento demora anos para ser construído. Hoje nós estamos vivendo uma geração fast food, tá? Tudo é rápido, tudo é instantâneo, tudo tem que ser para ontem. Relacionamento não vai funcionar assim, nunca funcionou e nunca vai funcionar. Relacionamento é o dia a dia, é a construção, um tijolinho de cada vez. Então tem que ter essa paciência, tem que ter essa tolerância de construir esse tijolinho. Tem dia que eu vou lá, eu coloco esse tijolinho, tem dia que o outro vai lá e coloca esse tijolinho. Então não é sempre que eu tô com essa paciência, então por isso que precisa da parceria, do outro ir lá e colocar esse tijolinho. É parceria, é cumplicidade. Isso precisa acontecer o tempo todo, porque senão vai acontecer o conflito, vai acontecer o problema, vai gerar uma ansiedade e naturalmente a gente vai ter que tratar o problema, que é a ansiedade. Uma outra situação que a gente percebe que a gente tem que olhar rapidamente e solucionar toda vez que acaba acontecendo, é que a falta de autonomia de algumas mulheres para algumas situações também gera muita ansiedade. A autonomia, ela também ela é construída. Então, muitas mulheres
mesmo aquelas que trabalham fora, mesmo aquelas que têm uma autonomia financeira, não necessariamente elas têm autonomia emocional. Então, isso também pode gerar uma certa ansiedade. Conflitos do dia a dia. As mulheres, elas têm por si só uma tendência a assumir muitos papéis. Então, a gente acaba sendo mãe, dona da casa, profissional, cuida dos filhos, ao mesmo tempo, da escola. A gente tem multitarefas e que isso também acaba gerando muita ansiedade pra gente. Então, a gente tem muita dificuldade, às vezes, em pedir ajuda. E é importante que a gente peça ajuda, tá? O homem, ele tem mais dificuldade em ter essa percepção de que ele precisa ajudar, de que ele tem mais dificuldade em ter essa iniciativa. Deixa eu fazer aqui, deixa eu recolher uma roupa ali, deixa eu dar um banho na criança. Ele tem mais dificuldade para essa iniciativa. Então, muitas vezes, nós temos que pedir isso para o homem. E, às vezes, um simples pedido pode solucionar vários problemas. Inclusive, tem um livro do Dr. Issam Tiba. O Dr. Issam Tiba é um psiquiatra, eu adoro ele já faleceu tem alguns anos, ele é especialista, inclusive, em adolescente, mas ele fez um livro para essa dificuldade da comunicação para casar. E esse livro se chama Homem Cobra, Mulher Polvo, para dizer justamente da dificuldade, das diferenças entre o homem e a mulher. Essas diferenças, elas são diferenças fisiológicas. Então, às vezes, a gente considera que são diferenças meio que de propósito. Parece que o homem está fazendo isso propositalmente. E não é. O homem tem limitações diferentes das nossas limitações. Então, a gente precisa entender essas limitações para que a gente possa também, de alguma forma, ver isso com outro olhar. E também ajudá-los nessa questão da cumplicidade, do companheirismo, ajudá-los nisso. Então, pedir ajuda. Não tem problema em pedir ajuda. Então, assim, amor, olha, você pode ajudar a tirar o lixo aqui? Enquanto você tira o lixo, eu vou fazendo outra coisa. Você pode dar banho aqui? Enquanto você está dando banho, eu vou fazendo outra coisa. Então, não tem problema em pedir ajuda. Porque daí você alivia essas multitarefas e, naturalmente, você também não gera uma ansiedade em querer fazer tudo. E também é importante que ele participe dessas tarefas domésticas. Então, a gente tem que pensar sempre nessa cumplicidade, nessa parceria, nessa questão dos dois. Os dois precisam estar ali, presentes, juntos, tá bom? A gente precisa entender isso como uma autonomia, mas a gente precisa entender isso como uma dificuldade do outro também. Depois eu vou deixar a sugestão do livro, dessa leitura, nos comentários, tá bom? É um livro muito fácil de ler, é um livro que vocês vão dar muita risada, meia horinha ali de leitura, vocês vão se identificar muito, porque é um livro muito gostoso de ler. Homem, cobra, mulher, então a gente precisa entender isso e botar em prática no nosso dia a dia. Esse tema, ele foi sugerido no Telegram, a gente fez uma pesquisa lá e veio como uma questão de ansiedade muito grande ali nos relacionamentos. Então, eu trouxe essa vertente da ansiedade nos relacionamentos. Se a gente for olhar aqui, muitas delas são geradas na forma como o relacionamento ele é iniciado, por que ele é iniciado e depois de pronto, né, ou como ele está sendo construído, como ele se dá nessa continuidade. Então, a gente precisa estar sempre atentos nesta construção, que ela é eterna. Eu vejo casais aí com 30, 40 anos de casamento e ainda são relações que são construídas. Essa relação, ela precisa ser construída mesmo, porque o casamento, ele também é feito por fases. No casamento, ele vem, a princípio, os dois. Depois, geralmente, vem a chegada dos filhos. Os filhos crescem, os filhos saem de casa, o casal volta a ser os dois. Fases desse casamento que a gente também vai se adaptando e a gente precisa ir, como sempre, como seres humanos, se reinventando. O casal, ele também precisa ir se reinventando o tempo todo. Muitos casais, às vezes, esquecem do casal enquanto são pais. E isso não pode acontecer. É importante que, em alguns momentos, o casal, eles tenham momentos do casal mesmo. No cinema, de vez em quando, não pode sair, que crie momentos dentro de casa, mas que seja do casal, mas que tenham esse cuidado. E esse cuidado, muitas vezes, é, de novo, na questão da conversa, na questão do diálogo. Então, que a gente tenha algum cuidado um com o outro, para que a gente possa conversar com o outro.
E cuidado para que isso também não gere culpas, principalmente na mulher, de que, eu tô falando, eu tô falando aqui o que eu tô pensando, mas eu não tô me sentindo bem, não tá falando. Gente, isso é natural, tem que ser natural. Então a gente tem que ficar muito atento nessa dinâmica que é formada, como ela tá sendo mantida, como a gente pode mudar se a gente perceber que dentro dessa dinâmica tem algo que não tá bom, que a gente pode fazer para melhorar o tempo todo, para continuar nessa construção, e sempre tentar puxar para o lado positivo. Outro fator importante. O que te chamou a atenção nesse relacionamento? Eu aprendi durante anos atendendo que o que leva um relacionamento é a admiração. A admiração é o que mantém um relacionamento. Eu tô falando de qualquer relacionamento. Mas o do casal é uma admiração diferente. Então, é essa admiração que te ajuda nessa questão da parceria, da cumplicidade. Enquanto você admirar essa pessoa, o relacionamento se mantém. Quando você perde essa admiração por essa pessoa, tudo fica mais difícil. O que você tem que fazer para manter essa admiração da outra pessoa? Você se admirar. Então, enquanto você estiver feliz com os seus pensamentos, com as suas atitudes, com aquilo que você acredita, utilizando o seu bom senso, aquilo que você vê que está dando certo, com certeza o seu parceiro também vai te admirar. Ouvindo, sabendo ouvir o que a outra pessoa está te dizendo. Porque, de novo, nós não somos perfeitos. Então, a gente vai errar. E naquele momento que a gente errar, também é admirável que a gente saiba ouvir da outra pessoa que nós erramos e que naquele momento a gente pode sim consertar aquilo que a gente está errando. Então, a admiração é algo muito importante para um relacionamento. Estou falando de qualquer relacionamento. Isso funciona, por exemplo, num relacionamento de trabalho. É muito mais legal quando a gente trabalha com um chefe que a gente admira. É muito mais legal quando a gente admira a nossa família, a nossa mãe, um irmão, uma irmã, que dirá um relacionamento afetivo amoroso. Então, a gente tem que estar muito atento a todas essas questões para que a ansiedade não chegue por conta de problemas que a gente vive no dia a dia e que a gente tenha que tratar depois a doença, enquanto, na verdade, você pode tratar isso no dia a dia e melhorando no dia a dia. É importante que as pessoas se inspirem em você e que você também possa se inspirar em outras pessoas para que o dia a dia seja mais leve, para que o dia a dia seja mais tranquilo. Enfim, estamos falando de seres humanos. De novo, somos seres humanos que erram e que acertam. Vamos tentar ficar mais atentos aos acertos e não tantos aos erros. E aquilo que for mais negativo ou erro, a gente tentar auxiliar aquela pessoa a não errar tanto. E alertar aquela pessoa, estar sempre disposto a falar o que é importante para que aquela pessoa possa se corrigir e também estar disposto a ouvir da outra pessoa para que a gente possa se corrigir e não tentar embolar de uma forma para que isso vire um problema depois. Já tratei de mulheres que já vão para o consultório num nível de ansiedade muito grande, porque já ouviu coisas que não gostariam de ouvir, já falou de uma forma que também não gostaria de falar, que depois gera culpa. É falar com carinho, é falar com tranquilidade. Eu sei que tem hora que é muito difícil. Nós somos movidas a hormônio, nós somos movidas a estresse do dia a dia. Às vezes é difícil mesmo, mas também se existir isso, a outra pessoa também vai entender a gente num momento de explosão, porque acontece, não adianta a gente falar que não, tá bom? Mas eu tô falando num geral, num contexto maior. Não estou falando em situações pontuais, porque isso vai acontecer. Vai acontecer com a gente e vai acontecer com a outra pessoa. Então, é importante que a gente fique atento a isso, tá bom? Eu acho que esse é o primeiro ponto de ansiedade no relacionamento. Existem outros pontos que a gente pode discutir, que eu posso trazer aqui, mas vai ficar para um outro dia, porque o tema é grande, é muito vasto. Mas vamos ficar atentas a essa situação, porque são várias situações aqui. E se vocês conseguirem, leiam o livro, porque vai ajudar muito. Situações muito marcantes, vocês vão dar muita risada com a doutora Samitiba e vai ser muito engraçado. E eu tenho certeza que depois dessa leitura vai ajudar bastante. Eu vou ficando por aqui, até semana que vem. Um beijo, boa semana.